do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Menino Jesus de Praga, Nossa Senhora das Dores, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nós vamos então para a segunda parte, do nosso pequeno estudo sobre os graus do magistério. Passando agora aos graus de magistério propriamente dito, nós vimos na primeira parte, a questão, a apresentação do problema, o estado da questão. Depois nós vimos a natureza do assentimento humano e depois nós vimos a natureza do magistério propriamente. Nós vamos ver agora os graus do magistério, algumas de suas características, o assentimento que é devido a cada um desses graus do magistério. Nós teremos ainda futuramente uma terceira parte para responder algumas objeções importantes com relação a esse tema, Bem, nós vamos ver, temos basicamente 3 graus de magistério, o magistério infalível, o magistério puramente autêntico, que recebe vários outros nomes também, esse magistério puramente autêntico da autoridade suprema, e terceiro grau, o magistério dos bispos diocesanos em relação aos fiéis que lhe foram confiados, Então, o primeiro grau de magistério é o magistério infalível, É um magistério que exclui toda a possibilidade de erro, de fato e de direito. Não somente não há um erro nesse magistério, mas não pode haver, é impossível que haja um erro no magistério infalível. Então, de fato e de direito, não pode haver um erro no magistério infalível. Esse magistério não depende do instrumento de ensino, bula, encíclica, viva voz, não depende propriamente do instrumento que é utilizado para ensinar. Depende da autoridade engajada, que é a mais alta que se possa conceber. Então, 2 tipos de magistério infalível: magistério extraordinário infalível e ordinário infalível. Nós vamos ver então um pouco em detalhe cada um desses 2 tipos de magistério. Então, primeiro é o magistério extraordinário infalível, que pode ser o magistério do Papa sozinho, chamado magistério ex cátedra, ou do Papa junto com os bispos em concílio. Então, o magistério extraordinário infalível pode ser o Papa sozinho ou o Papa com os bispos em concílio. Para que possa existir esse magistério extraordinário infalível, são necessárias 4 condições. Primeiro, que o Papa ou o concílio, ou o Papa unido aos bispos, reunidos em concílio, fale à Igreja Universal. Então, que se dirija realmente à Igreja Universal, quer dizer, como doutor universal. Segundo, segunda condição, que use toda a sua suprema autoridade apostólica. Então, se o Papa se dirige somente a um grupo de fiéis, realmente se dirigindo a eles, não como doutor universal, não pode haver infalibilidade. Se o Papa se dirige a um grupo dos ciclistas católicos da província italiana de Bergamo, então, mas falando por meio deles para todo mundo, então vai estar ensinando como doutor da Igreja Universal, que precisa usar toda a sua suprema autoridade apostólica. Isso pode não ocorrer. Bento XVI, por exemplo, quando ainda Papa, publicou livros sobre a vida de Cristo, deixando claro que ele escrevia como teólogo privado. Em terceiro lugar, que tenha a intenção manifesta de definir.
Não basta nem usar pura e simplesmente a suprema autoridade, mas é preciso querer definir, né? Nós vamos ver o que é definir logo adiante. E quarta condição, que se trate de coisa relativa à fé ou à moral, ou que seja intimamente conexo à fé e à moral, né? Então, se o Papa disser que o time de futebol tal é o melhor do mundo, não há infalibilidade, né? Que não é matéria de fé ou moral. Então, se faltar uma só dessas condições, não há infalibilidade, certo? Então, é preciso que existam essas 4 condições, que elas se realizem. Bem, nós vamos dar um destaque maior a essa terceira condição, né? Que é o que a gente pode chamar de voluntas definiendi, a vontade de definir. Dom Paul Naon é um monge beneditino. Bom, aqui está 1998, mas essa tradução para o inglês, o livro é lá, era a primeira metade do século XX ainda, né? Ele vai dizer o seguinte: como instrumento consciente de uma causa superior, o vigário de Cristo, o Papa, pode engajar a autoridade que lhe foi dada somente no grau em que tem a intenção de fazê-lo. O Papa, então, é um ser livre, né? Ele pode, então, utilizar a autoridade que ele tem no grau que ele quer, segundo a sua escolha, né? Então, ele é um instrumento consciente de uma causa superior, um instrumento nas mãos de Deus. Então, ele pode engajar a sua autoridade no grau que tem a intenção de fazê-lo. A vontade do Papa a ser engajada, assim como o peso que isso confere aos seus ensinamentos, são suscetíveis de vários graus. O Papa pode engajar a sua autoridade em graus distintos. Quando a gente diz que tem a intenção manifesta de definir aqui tem um sentido claro: delimitar, determinar a verdade ou um erro por um juízo absoluto, definitivo, de si irreformável, imutável, né? Irrevogável. Então, para que haja definição, o Papa tem que querer fazer isso, determinar a verdade ou o erro por um juízo absoluto, definitivo, de si irreformável, imutável. Então, além da atribuição, né, do predicado ao sujeito, por exemplo, na Declaração Dignitatis Humanae sobre a liberdade religiosa, vai se dizer: a liberdade religiosa é a verdade revelada. Isso aí não basta para dizer que é infalível. Que além da atribuição do predicado ao sujeito, é preciso que esteja manifesto o grau de certeza com que tal juízo é apresentado. Isso é apresentado como um problema, como uma dúvida, como uma opinião, como uma certeza moral, uma certeza física ou absoluta, né? Naqueles graus mesmo de certeza que a gente viu na aula passada. Então não basta a afirmação, é preciso essa afirmação tem tal grau de certeza, né? Essa afirmação tem tal grau de certeza. Então, a nota da definição propriamente, essa vontade ou a intenção de definir, deve estar presente para manifestar a inteligência do fiel, o grau de certeza do juízo, que vai ser o motivo de adesão absoluta ou não para a inteligência. Inclusive, o Código de Direito Canônico, no cânon 749, parágrafo 3º, Código de Direito Canônico 1983, que é o código em vigor, diz que nenhuma doutrina se considera infalivelmente definida se isso não constar manifestamente. Então, se há dúvida já entre os teólogos, sérios, né?
é definido, não é? Os sílabos de Pio IX é infalível, não é? Se já tem essa dúvida entre teólogos sérios, é porque, de fato, por si mesmo não é infalível. Não é um magistério extraordinário infalível. Porque não está, não consta manifestamente a definição. Então isso é importante. Nenhuma doutrina se considera infalivelmente definida se isso não constar manifestamente. Cânon 749, parágrafo 3º. Bem, com relação a um concílio, né, nós temos as mesmas 4 condições. Bom, no fundo, né, a gente pode considerar o concílio, por um arrepio dos colegialistas e sinodalistas, né, como, no fundo, um modo do Papa exercer sua própria infalibilidade, né, mas associando assim os bispos, a quem ele mesmo dá o poder de magistério, de jurisdição. Bem, então, são necessárias as mesmas 4 condições. O concílio se dirige à Igreja Universal com a sua autoridade suprema, com a vontade de definir manifesta sobre fé e moral ou matéria intimamente ligada à fé ou à moral. Então, um concílio ecumênico não é necessariamente infalível. Se faltar uma dessas condições, principalmente se faltar essa voluntas definiendi, a vontade de definir, que pode efetivamente estar ausente. Um teólogo, Mucunil, na sua obra de 1914, ele vai dizer, aqui, mas isso é antigo, 1914. Não, isso aqui é que é o importante, porque mostra que a solução do problema do magistério atual já estava dada antes, né? Se a gente vai procurar a solução do problema somente quando ele surge, a gente pode ser levado a erro, né? Pelas nossas paixões, etc. Então, não, a solução do problema atual do magistério já era dada antes pelos teólogos, que nos permite uma grande serenidade. Então, ele diz, as condições requeridas para que uma definição conciliar seja infalível são as mesmas necessárias para a infalibilidade pontifícia. Então, não é porque é o concílio que tudo é infalível no concílio. Pois na Igreja há uma só infalibilidade, que pode se exercer de 2 modos, católico, né, mongolino. Quanto à intenção e o escopo de um concílio, pode constar de maneira certa dos atos e da história do concílio, das circunstâncias, da maneira de falar, etc. Né? Então, para ver essa intenção de definir ou não, o objetivo do concílio, né? Então, se vê pelos seus atos, sua história, sua circunstância e a maneira, né, do concílio se expressar. Vamos também fazer uma breve citação de São Roberto Bellarmino, que diz o seguinte, nos concílios, a maior parte dos atos não pertencem à fé. Quer dizer, não são definidos como de fé. Não são de fé com efeito as disputas que se fazem antes, nem os argumentos que são trazidos, nem aquelas coisas que são apresentadas para explicar e ilustrar, mas só os decretos propriamente ditos, e nos decretos nem tudo pertence à fé, mas somente aquelas coisas que são propostas como de fé. Então, somente aquilo que é proposto como de fé, quer dizer, como definido, né, é que deve ser, então, considerado infalível num concílio. E essa voluntas definiendi pode estar manifestamente e explicitamente ausente de um concílio, como foi o caso do Concílio Vaticano II. Papa, eu poderia citar várias coisas, inclusive João 23 no ato da convocação, dizendo que a intenção não é definir nada novo, mas falar da doutrina católica de um novo jeito, que já é problemático, que a linguagem transmite ideias também. Se você muda muito os termos, termina mudando as ideias, mas bem, não é o nosso objetivo aqui. Paulo VI, na audiência geral de 12 de janeiro de 1966, ele diz o seguinte, dado o caráter pastoral do concílio, ele evitou pronunciar de uma maneira extraordinária
dogmas que comportassem a nota de infalibilidade. Quer dizer, então, ele evitou pronunciar de uma maneira extraordinária dogmas que comportassem a nota de infalibilidade. Portanto, não há magistério extraordinário infalível no Concílio Vaticano II. É o Papa Paulo VI falando depois do concílio. Mas ele dotou os seus ensinamentos da autoridade do magistério ordinário supremo. A autoridade suprema da Igreja, o Papa, além disso, unido com os bispos, né? Então, autoridade suprema, mas que não está engajando a sua infalibilidade. Esse magistério ordinário, manifestamente autêntico, deve ser acolhido dócil e sinceramente por todos os fiéis. Não diz que deve ser acolhido absolutamente. Nós vamos ver o que é esse assentimento dócil e sincero, na verdade, o sentimento da inteligência e da vontade. Bem, segundo o espírito do concílio, concernente à natureza e os fins de cada documento. Né? Então, aqui já fica bem claro, né? Não existe a vontade de definir. Essa ausência da voluntas definiendi exclui a possibilidade de que tal magistério seja infalível, tanto pelo viés do magistério extraordinário, quanto pelo viés do magistério ordinário universal infalível, como nós vamos ver. Que alguns vão dizer, o Concílio Vaticano II não é infalível de um magistério extraordinário infalível, mas é pelo magistério ordinário universal infalível, quando o Papa, unido aos bispos dispersos pelo mundo, com algumas condições, inclusive a vontade de definir, né? Então seria infalível. Primeiro que os bispos não estão dispersos pelo mundo aqui, né? No concílio, justamente ao contrário, eles estão reunidos por definição, mas vamos ver mais adiante. Então o Papa afirma que se trata aqui de um magistério autêntico e supremo, quer dizer, que vem da autoridade suprema, que deve ser acolhido de maneira dócil, com sinceridade, segundo o espírito do concílio. Estamos longe da imposição de um assentimento absoluto. Então isso tem que ficar bem claro, né, para a gente. No concílio, tem coisas infalíveis? Tem. Citação da Sagrada Escritura, né? Concílio Vaticano II, ou quando retoma uma verdade já definida anteriormente. Mas é infalível não pelo Concílio Vaticano II em si mesmo, mas já é infalível anteriormente ao próprio concílio, certo? Bem. Então, isso era o magistério extraordinário infalível. Quanto ao magistério ordinário, pontifical infalível, né? Então, o magistério ordinário infalível do Papa. Esse magistério ele requer numerosas condições que não dizem respeito ao objetivo do nosso trabalho. Então, vamos citar essas condições brevemente, né? Então, é aquela verdade que é infalível, mas que não foi definida ex cathedra, né? Mas se considera infalível justamente por uma série de condições ao longo do tempo. Primeiro, a importância que dá o Papa ao documento, que já manifesta essa voluntas definiendi, a vontade de definir. Então, a importância que dá o Papa ao documento, a importância que dão os papas posteriores, em seguida, a solenidade do ensinamento, a universalidade do ensinamento. Então, o ensinamento é universal, né? Todos os lugares sempre se ensinou a mesma coisa. E universal também no tempo, sempre se ensinou a mesma coisa. A atenção dada pelos teólogos ao ensinamento, a repercussão do documento no mundo católico em geral, a duração com que o ensinamento é pacificamente transmitido em todo o universo católico, o caráter ininterrompido do ensinamento. A liberdade religiosa é infalível, não é do magistério extraordinário, porque até o próprio Papa Paulo VI disse que não é pelo magistério ordinário, mas primeiro não foi pacificamente transmitido, né? Depois, não tem um caráter ininterrompido, começou recentemente. Bem, outras condições, a importância de que goza no documento esse ensinamento. Finalmente, a maneira com que a doutrina é apresentada no ensinamento. Então, todas essas variantes são importantes para discernir o magistério pontifício ordinário infalível,
O que a gente poderia considerar, por exemplo, como sendo o magistério, uma verdade ensinada pelo magistério ordinário pontifical infalível? Pode ser, por exemplo, a impossibilidade da ordenação de mulheres. Isso é um bom exemplo para a gente se dar conta da diferença aqui. Tem um documento chamado Ordinatio Sacerdotales, né, de João Paulo II, que aparentemente tem todas as características de uma definição ex cathedra, de um magistério extraordinário infalível. Só que o cardeal Ratzinger, na época prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, falou que não, que o Papa não tinha intenção de definir. Então, não definiu ali. Mas falou que essa era uma verdade, né, infalível, em razão do ensinamento constante, etc., unânime dos papas ao longo dos séculos, e assim por diante. Quer dizer, era infalível, do magistério ordinário, pontifical, infalível. Outro exemplo, talvez eventual, se é que de fato não é magistério extraordinário infalível, a pena de morte. Então, todas essas variantes são importantes para discernir o magistério pontifício ordinário infalível. Então, contido no ensinamento comum, não ex cathedra, mas que por todas essas condições é infalível, né? Então, não é um ensinamento pontual de um papa só, é uma coisa um pouco mais prolongada, né, no tempo, no espaço, sempre com esse papel da voluntas definiente de alguma maneira manifestada. Depois, o quarto tipo de magistério infalível é o magistério ordinário universal infalível. O que é esse magistério ordinário universal infalível? É o magistério do Papa e dos bispos dispersos pelo mundo, essa é a diferença com o concílio. No concílio os bispos estão reunidos num lugar, né, sob a autoridade do Papa, ainda que o Papa não presida diretamente o concílio, ou pessoalmente, né, mas estão lá reunidos. Aqui não, no magistério ordinário universal, os bispos estão dispersos pelo mundo, cada um na sua diocese. Então, o magistério do Papa e dos bispos dispersos pelo mundo, que pode ser infalível sob certas condições. Nós estamos aqui o padre Perrenx, que é um moralista ainda em vida, suponho, que reduz essas condições ao essencial, praticamente as mesmas condições do magistério extraordinário, né, infalível. Primeiro, que os bispos estejam em comunhão com o sucessor de Pedro, né, é evidente. Que estejam de acordo em matéria de fé e moral, ou intimamente ligada à fé e à moral, sobre uma doutrina assertida como definitiva. Mais uma vez, a vontade de definir. E ele vai dizer, o critério externo de definitividade permite não guardar um ensinamento provisório concordante do Papa e dos bispos. Então não é porque o Papa e os bispos ensinam a mesma coisa que necessariamente é infalível. Tem que ter essas condições. Uma delas, a vontade de definir, de impor isso como realmente definitivo, irrevogável, irreformável, absoluto. Então o fato de que, eventualmente, um Papa e um bispo ensine o ecumenismo, né, não torna isso infalível. Então esse terceiro ponto, né, tem que ser um ensinamento do Papa com os bispos dispersos pelo mundo sobre uma doutrina assertida como definitiva, corresponde a voluntas definir, a vontade de definir. Por isso o concílio também, além da contradição, que o concílio não pode ser magistério universal infalível, porque eles os bispos estão reunidos lá, estão dispersos pelo mundo. Mas, além disso, não existe a voluntas definir, a vontade de definir. Então, não é infalível em nenhuma hipótese, por si só. Então, aqui, como para o Papa sozinho, como para o concílio, a intenção de definir deve estar suficientemente manifesta de um modo ou de outro, né, e deve acompanhar o ensinamento dado. Em segundo grau de magistério, magistério supremo não infalível, né? E aí, vários nomes possíveis, né? Magistério puramente autêntico, magistério ordinário, simplesmente magistério não infalível,
Então, nós estamos falando aqui do magistério do Papa, ou do Papa com os bispos, que é o modo do Papa exercer seu magistério, e que não é infalível. Bom, normalmente é o magistério das encíclicas, né? Bom, se o Papa quisesse, ele poderia também definir, né, uma verdade infalivelmente numa encíclica, nada impede. Nesse tipo de magistério, né, é certo que há garantias inegáveis de verdade, mas essas garantias não são absolutas, não são totais. A esse magistério ordinário não infalível, a gente assimila o magistério das congregações romanas, né? Os documentos das congregações romanas podem ser aprovados pelo Papa de dois modos. Do modo comum, o Papa simplesmente aprova, ou em forma específica, o Papa realmente torna aquilo uma decisão dele. Então, esses decretos, né, das congregações romanas aprovados sob forma comum, a gente pode assimilar aqui ao magistério ordinário, né, não infalível, puramente autêntico, do Papa. Também o concílio, que não possui, né, a infalibilidade, a gente assimila a isso. Ao magistério supremo não infalível. Então, trata-se da autoridade suprema que ensina o Papa, mas sem a intenção de engajar toda a sua autoridade, sem a intenção de revesti-la inteiramente da assistência divina infalível. A participação no magistério de Cristo existe, a gente viu, é o comum a todos os graus do magistério eclesiástico, uma participação no magistério de Cristo. Então, existe essa participação, mas em grau que não garante de forma absoluta a inerrância do ensinamento. Voluntariamente, lembrando as palavras de Dom Paul Nau, voluntariamente a autoridade eclesiástica não se constitui uma testemunha infalível. Isso aqui vai ser importante para a questão do assentimento. O magistério desse segundo tipo, não infalível, pode então conter erros. Pode conter erros. Porque não se encontra absolutamente garantido, na verdade, por Deus. Não é uma garantia absoluta, na verdade. Pode conter erros. O fato de possuir erros é uma possibilidade. Não é uma necessidade. Não é, o magistério não é infalível, então tem erro. Não, é uma possibilidade. Mas como diz São Tomás, o que é possível não ser, às vezes, não é. Não confundir com o contrário, né? Que é possível ser, às vezes é, não. Aí Deus teria que criar todos os possíveis, né? E aí seria o caos. Não, que é possível não ser, às vezes não é. Então, esse magistério pode não estar isento de erros, e algumas vezes ele não estará isento de erros. Mesmo se por disposição divina, isso acontece somente em pautióribus, poucas vezes, em poucos casos. Que não impede que em um certo momento da história ocorra com maior frequência também. Então, a possibilidade de erro nesse grau de magistério é praticamente uma unanimidade entre os teólogos. A gente vai ver em algumas citações aqui ao final. Então, há possibilidade de erro, e de fato haverá algumas vezes, ao menos, né? Que é possível não ser, às vezes não é. Então é possível que esse magistério não esteja isento de erros, e às vezes ele não estará isento de erros, ele conterá erros. Bem, então é incompreensível, diante disso, que alguns afirmem a impossibilidade de erros em atos do magistério não infalível. É aquela univocidade do magistério que a gente explicou lá no início. No fundo, todo o magistério do Papa tem que ser infalível de algum modo. Isso é um erro, né? Se a gente infalibiliza esse magistério, né, dizendo que não, na prática não pode ter erro, a gente torna incompreensível a distinção que faz a Igreja entre magistério infalível e não infalível. A Igreja, como boa conhecedora da filosofia, evidentemente, como sábia aluna de Deus, né, aquela que tem o depósito da revelação, a Igreja não multiplica os entes, os seres,
sem necessidade, distinguindo-os sem motivo. Não haveria razão para dizer o magistério infalível e com tais condições. Seria inócuo, tudo é infalível, né, que vem do Papa. Não precisaria fazer distinção nenhuma, nem colocar condições. Então, se a igreja distingue, é porque deve ser distinto e tem uma natureza distinta. O adágio escolástico diz que os entes não devem ser multiplicados sem necessidade. Entia non sunt multiplicanda sine necessitate. É preciso, então, distinguir o que a igreja distingue. E eu vou sentir com a igreja, né? Porque depois, um dos argumentos que nós vamos ver em detalhe é se você não dá um assentimento absoluto a qualquer ato, a qualquer ensinamento do Papa, você não está sentindo com a igreja. Não, estou sentindo com a igreja porque eu distingo entre magistério infalível e não infalível. Precisamente. Bem. E terceiro grau do magistério dos bispos diocesanos em relação aos seus fiéis, né, aos fiéis da diocese, que foram confiados aos bispos pelo soberano pontífice, né, diga-se de passagem. Então, é um magistério particular, que se exerce em uma dada localidade, né, voltado a um certo grupo de pessoas, né, aos diocesanos, subordinado ao do Papa, ainda que seja um magistério realmente próprio dos bispos. O bispo não é um mero delegado do Papa, o bispo é de constituição divina, né, mas sob o Papa, subordinado ao Papa. Às vezes, né, quando se vai pedir missa tridentina nas cúrias diocesanas, se houve um argumento, o Papa está muito distante, aqui quem manda sou eu. É um argumento cismático, né? Porque o bispo não tem uma autoridade plena na sua diocese, é uma autoridade subordinada à do Papa. Bom, é evidente que o magistério dos bispos é um magistério não infalível, que pode conter erros e que o contém algumas vezes. É pacífico na doutrina católica, em todos os teólogos, basta conhecer um pouco de história eclesiástica para comprovar, né, quanto os bispos se tornaram, de fato, hereges, né? É o grau de magistério em que se encontra a maior parcela de humano, portanto, em que as garantias de verdade são menores. A gente viu que no magistério existe um mistério de união entre o divino e o humano, né? O magistério infalível, muito mais divino do que o humano, que assegura essa infalibilidade. No magistério pontifício, né, da autoridade suprema, o magistério não infalível da autoridade suprema, já há suficientemente de humano para que não seja infalível. E no magistério do bispo diocesano, ainda mais. Os diversos graus de autoridade do magistério determinam os diversos graus de assentimento, evidentemente. Então, quando a autoridade suprema e universal, né, da Igreja utiliza a sua vontade de definir em matéria de fé ou moral, o magistério atinge a perfeição mais perfeita, né? Atinge a participação mais perfeita. O horário é complicado. Complicado para mim, imagino para vocês. Bem, então, quando a autoridade suprema universal da Igreja utiliza a sua voluntas definir em matéria de fé ou moral, de algum modo, né, extraordinário ou ordinário, o magistério atinge a perfeição mais perfeita no sacerdócio de Cristo, né, com garantia absoluta de infalibilidade, de ausência de erro, né? Esse magistério há muito mais de divino do que de humano, como a gente falou. Quando a autoridade suprema ensina sem, porém, querer definir, ou faltando alguma outra condição, temos um grau intermediário, que a parcela humana é suficientemente grande para dar margem a possíveis erros, como ensinam os teólogos. E, finalmente, a autoridade particular e subordinada dos bispos. Então, essa participação no magistério de Cristo atinge o mínimo, né? Então, quando a gente fala de magistério, o termo engloba todos esses tipos de magistério, é então uma noção e uma realidade análoga, né? Magistério é tudo isso. A gente fala magistério, logo infalível. Não, magistério infalível, magistério não infalível da autoridade suprema, magistério dos bispos diocesanos, magistério do padre. O padre é um delegado do bispo, né, praticamente. Então, seu magistério depende inteiramente do bispo, então é óbvio que
é completamente não infalível.